para essa questão é a alternativa B. A forma de colocar o pé no solo no início do apoio pode variar do retropé para fundistas e antepé para velocistas. Os fundistas, eles não precisam ganhar tanto em velocidade, então eles podem usar o apoio completo do pé. Já os velocistas, eles precisam diminuir o máximo possível o tempo de corrida para aumentar a velocidade. Então, se eles usarem só metade da planta do pé para apoiar no solo, para realizar o movimento da corrida, para eles será mais eficiente. O ciclo da corrida ele é formado por fase de apoio, balanço e fase aérea. O duplo apoio é da marcha, então a A está incorreta. A articulação do joelho no início do apoio ela precisa flexionar para ajudar no amortecimento do impacto, então a alternativa C está incorreta também. O calçado esportivo ele não corrige completamente os movimentos de supinação e pronação, né, mesmo manipulados pela indústria. Isso é dependente da adaptação do calçado com o sujeito. Nem sempre isso funciona para os sujeitos, essa tecnologia. E o calçado fabricado para um pronador tem a parte do retropé mais rígida, porque ele precisa fazer a supinação se ele é um pronador, né? E a parte do antepé mais macia para evitar exatamente a pronação. Então essas são as incorreções das outras alternativas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cinética da corrida e obviamente a influência do calçado para cinética, para o controle de forças. Então a cinética do movimento ela é registrada a partir de duas formas na biomecânica, ou usando a plataforma de força ou usando instrumentos que fazem o registro da distribuição da pressão sobre a planta do pé. Qual é a diferença? A plataforma de força de reação do solo, ela quantifica o impacto. Então, a partir do momento que o pé do sujeito encosta na plataforma, isso gera um valor de força e essa força ela é registrada. Já a palmilha de distribuição de pressão, quando o sujeito pisa sobre os sensores, ele pisa sobre os sensores que cobrem uma determinada área de registro. Então, nesse caso, a força que está naquela área que será registrada. Então, são coisas diferentes. A plataforma de força de reação do solo, ela quantifica um valor que é o do impacto. A de distribuição de pressão registra a força que está distribuída numa determinada área. Considerando o movimento da corrida, quando se analisa o movimento na plataforma de força de reação do solo, o que se obtém para um passo de corrida é essa curva. Então, o sujeito ele mostra a força vertical que ele está aplicando no aparelho locomotor em função do passo que ele dá sobre a plataforma. Portanto, esse primeiro pico menor ele mostra quando o sujeito coloca o calcanhar no chão, e o segundo pico, que é a parte maior da curva, ela é verificada quando o sujeito empurra a plataforma para tirar o pé do chão. Como a ideia aqui é controlar o impacto que o corpo recebe do meio ambiente nesse movimento, é preciso olhar principalmente para o primeiro pico da plataforma de força. Por que para o primeiro pico? Porque é quando o corpo precisa se proteger daquele contato inicial que ele vai ter com o meio ambiente. Então, o valor de FY1, que ele é analisado e comparado, na corrida ele varia de 2,5 a 4 vezes o peso do corpo do sujeito, e isso depende da velocidade de movimento. Uma corrida mais leve, de menor velocidade, gera para o corpo um valor de 2,5 vezes peso corporal, e uma corrida mais rápida, 4 vezes o peso corporal. E uma outra coisa que é considerada também é o tempo que o sujeito leva para alcançar esse pico.
Então, se o sujeito ele cai no solo de forma muito rápida, sem amortecer, sem flexionar as articulações do aparelho locomotor, do membro inferior do aparelho locomotor, esse pico vai acontecer muito rápido em um tempo muito curto. Isso mostra uma capacidade de amortecimento do movimento ruim. Então, esse tempo ele deve ser o mais longo possível. Obviamente que uma corrida mais rápida tem um tempo menor, 30 milissegundos para alcançar o pico de força de mais ou menos 4 vezes o peso corporal. Uma corrida mais lenta tem um tempo maior, 40 milissegundos para alcançar um pico de força de 2,5 vezes o peso corporal. Então, a gente tem um controle de impacto olhando para essas duas variáveis, né? Como a gente aplica isso na prática? Desculpe. Se eu quero treinar um corredor, eu preciso então saber controlar o pico de força e o número de vezes que ele recebe essa força do meio externo. Então, é preciso, através da velocidade, controlar o valor da força. Quanto mais rápida a corrida, pior é o impacto. E através da distância, controlar o número de vezes que o sujeito vai receber esse impacto. Se ele aumentar a distância, ele vai pisar mais vezes no chão. Então, ele vai ter mais impacto sendo aplicado ao aparelho locomotor em termos de número, não de valor. Então, o volume das cargas é controlado pela distância e o valor do impacto é controlado pela velocidade. Outra coisa importante a ser observada é a questão da técnica do movimento. Se o sujeito for eficiente na hora de flexionar as articulações para receber essa carga, ele vai amortecer melhor a queda e vai diminuir a carga sobre o aparelho locomotor. Para isso, ele tem que ter um stiffness adequado de membro inferior, uma coordenação boa da musculatura para controlar esse impacto. Vamos falar dela daqui a pouquinho com a eletromiografia. E também ele precisa pré-ativar a musculatura de forma eficiente. A pré-ativação é uma ativação que ocorre no tecido muscular antes do sujeito colocar o pé no chão. Isso é importante porque o músculo que está pré-ativado, ele vai garantir uma proteção maior para o corpo quando o sujeito pisar no chão. E com isso controlar de forma adequada o impacto. Também vou ilustrar isso quando falar de eletromiografia. Então, aguarde para esses dois conceitos serem mais explorados. Novamente, a indústria calçadista tentou manipular com a questão do controle de carga por meio do calçado esportivo. E para a indústria fazer esse controle, eles usaram os chamados testes mecânicos. Então, eles pegam a parte de trás do calçado, a parte onde vai o calcânio, colocam numa máquina, essa máquina aplica força sobre o calçado e, se o calçado tiver um solado macio, ele vai ser bom em absorver carga, porque o pistão vai bater nesse solado, o solado vai deformar e vai haver um controle de carga. Se o solado for duro, o pistão vai bater e não vai deformar tanto o solado. Então, vai haver um controle mais ineficiente de carga. Isso quando se usa os testes mecânicos na máquina. O problema é que, de novo, nem sempre o aparelho locomotor ele reage da mesma forma que uma máquina. Então, quando se faz análise biomecânica, quando coloca o sujeito para caminhar com diferentes tipos, para correr com diferentes tipos de calçado sobre a plataforma de força, a análise ela fica diferente. Sujeitos que usam calçado duro, representado aí no gráfico como a coluna vermelha, às vezes tem sim mais impacto do que os calçados macios, representados aí no gráfico pela coluna verde. Mas
vários dos sujeitos desse estudo, quando usaram calçado macio, apresentaram menor impacto comparado com os que usaram calçado duro. Então veja, a resposta mecânica obtida em máquina, ela não é consistente quando o sujeito veste o calçado. Lembre-se que é o aparelho locomotor quem faz todo o controle da carga do meio externo. Então, quando o corpo percebe que ele está em risco, ele vai ajustar, né, a pré-ativação muscular, a coativação muscular, vai ajustar o stiffness aí da perna para que esse segmento entre com mais cuidado em contato com o solo. Então ele vai regular melhor essa ação, através da ação muscular, regular melhor esse controle de carga. Ele não depende de um calçado esportivo para isso, né? O corpo faz isso com muita eficiência. Portanto, no requisito controle de carga, é necessário que o sujeito, de novo, se adapte ao calçado, veja qual é o calçado mais confortável e use esse calçado com essa visão, né, de ser mais confortável e não aquele que reduz carga, porque quem reduz carga no nosso corpo é a musculatura. A questão do conforto, ela é bastante visualizada na distribuição de pressão plantar na corrida. Aí sim, existe uma relação positiva entre dureza do solado e maior pressão. Quanto mais duro for o solado, menor vai ser a deformação do calçado e maior, portanto, vai ser a força local naquela região. Uma força local alta na planta do pé facilita a ocorrência de bolhas, de áreas vermelhas, e isso não é favorável. Então, o calçado esportivo, nesse sentido, ele vem como um importante acessório para o controle dessa distribuição de pressão. E é isso que traz o conforto sentido pelo usuário, né? Quando a gente caminha em cima de um colchão, é muito mais agradável do que caminhar descalço em cima de um piso rígido. Por quê? Porque o piso rígido não deforma, ele não aumenta a área de contato entre a superfície do seu pé e o solo. Portanto, a força local no solo rígido é maior do que a força local num solo macio, como pisando no colchão. E é essa sensação que o calçado esportivo traz quando ele tem um solado e uma palmilha mais macia. E isso funciona igual para todo mundo, né? Aquele solado mais macio, ele vai aumentar a área de contato entre o pé e o solo e vai garantir melhor distribuição de pressão. A melhor distribuição de pressão traz uma sensação de conforto maior, mas isso não quer dizer que o impacto é menor. O impacto é só um dos fatores dessa relação de pressão, né? Eu preciso da força e da área. Distribuir bem essa força não indica que ela foi menor. Então são duas coisas diferentes. O que o calçado esportivo contempla, com certeza, é a adequada distribuição de pressão, por conta da maciez do solado. O controle da força, quem faz é o aparelho locomotor. Então, com essa discussão, nós podemos responder essa questão. Na dinamometria, é possível quantificar as forças externas que atuam no aparelho locomotor. Na corrida, pode-se usar a plataforma de força de reação do solo e as palmilhas sensorizadas para este fim. Sobre esses instrumentos, é possível afirmar que a. Para o controle da intensidade da carga na corrida, é preciso avaliar o valor de ΔTFY1. B. Para o controle do volume de carga na corrida, é preciso avaliar o FY1. C. O calçado esportivo é capaz de reduzir o impacto sobre o corpo, sendo o corpo dependente do acessório esportivo. D.
A pressão plantar na corrida é controlada pela densidade da palmilha e do solado do calçado. E, no início do apoio, a pressão é maior na borda lateral do antepé e no final, na borda medial do antepé. Em breve, retornamos com a resposta.